caminhar contigo sempre, em teus átrios descansar, desfrutar da tua santa luz, é o que queremos, Pai. Tua graça nos conforta, teu socorro, nossa paz, tua palavra eterna, nosso pão, alimento que repõe. Pois da tua vida em nós, pois de ti, Senhor, nossa alma clama agora por ti, em ti tudo pois da tua glória aqui vem manifestar, encha nossa vida agora de ti, ó Santo Rei, nosso Deus. Tu és fonte de riquezas, precioso é o teu amor, tua forte mão amparo dá, proteção divina traz, santificas nossas vidas, purifica o nosso ser, pelo sangue puro, teu perdão, nossa vida, redenção. Pois da tua vida em nós, pois de ti, Senhor, nossa alma clama agora por ti, bendito Rei. Pois da tua glória aqui vem manifestar, encha nossa vida agora de ti, ó Santo Reis, nosso Deus. Pois da tua vida em nós, pois de ti, Senhor, nossa alma clama agora por ti, bendito Rei. Pois da tua glória aqui vem manifestar, encha nossa vida agora de ti, ó Santo Rei, nosso Deus.
Boa noite, querida igreja. Linda canção, essa que nós acabamos de aprender. Aprendemos hoje de manhã com o próprio autor dessa canção maravilhosa, uma oração que deve ser a nossa oração sempre. Mais da tua vida em nós, mais de ti, Senhor. Nossa alma clama agora por ti, bendito Rei. Mais da tua glória aqui vem manifestar. Enche a nossa vida agora de ti, ó Santo Rei, nosso Deus. Que esta seja a expectativa do teu coração nesta noite. Que a glória do Senhor encha o teu coração. E o que você ouvir, a palavra de Deus que vier ao teu coração, que possa fazer nele morada. Que a palavra do Senhor viva sempre contigo. Que você manifeste dessa palavra do Senhor na tua vida, hoje e em todos os dias dela. Nós vamos ler o Salmo 63. Gostaria que você dividisse aí a sua Bíblia, se você tem alguém do lado que não a tem. Salmo de número 63, versículos 1, 2, 3 e o 4. Será projetado aqui também no telão e você pode acompanhar por aqui também. O Salmo 63. Palavra de Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti. Numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. O salmista Davi, quando escreveu este salmo, como compôs este salmo, ele estava no deserto, fugindo no deserto. E ali sabemos bem a escassez de água do deserto. Sabemos bem o que é uma pessoa com sede. O ser humano ele consegue sobreviver alguns dias, bastante dias, talvez 30, 40 dias sem comer, mas sem tomar água, algum tipo de líquido, no máximo 3 dias. O salmista, ele diz que assim como ele ansiava por água, numa terra seca, assim como nós quando precisamos tomar água, nós buscamos onde ela estiver, assim ele ansiava pelo Senhor, assim ele queria estar na presença do Senhor e contemplar o Senhor no santuário dele. Talvez nós temos ansiados por tantas coisas nos têm feito buscar, ou uma intensa busca, por várias coisas. Busque ao Senhor intensamente. Busca ao Senhor como a única alternativa para a sua vida. O salmista conclui aqui no Salmo, no versículo 3, que o amor do Senhor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão. Já pensou um pouquinho nesse versículo? O salmista, olhando e percebendo o amor do Senhor sobre a vida dele, ele concluiu que é melhor o amor do Senhor do que a própria vida dele. Ele não abriria mão do amor do Senhor, ainda que lhe custasse a vida. É este o amor que o Senhor tem por você. É este o amor ao qual nós temos que ansiar, que buscar. E te digo mais, nada que você faça ou deixe de fazer mudará o tamanho do amor que Deus tem por você. Deus continua te amando. E esta noite é noite de buscarmos a presença do Senhor, de alegrarmos na presença do Senhor e de exaltarmos a este Deus que tanto nos ama. Vamos fazer isso? Vamos colocar em pé e exaltar o Senhor. Sei que estás ao meu lado, sei que nunca falharás. Exalte o Senhor.
estás ao meu lado, sei que nunca falharás. Confie nisso. O teu amor me constrange, tua graça me envolve. Sei que estás ao meu lado, sei que nunca falharás. O teu amor me constrange, tua graça me envolve. Quero estar junto a ti, em tua presença me prostrar e dizer que sem ti não posso mais viver. Eu te exalto, Rei dos Reis, me prostro em tua presença. Eu te exalto, amado meu, minha alma anseia por ti, sacia-me. Sei que estás ao meu lado, sei que nunca falharás. O teu amor me constrange, tua graça me envolve. Sei estar junto a ti, em tua presença me prostrar e dizer que sem ti não posso mais viver. Eu te exalto, Rei dos Reis, me prostro em tua presença. Eu te exalto, amado meu, minha alma anseia por ti. Eu te exalto, Rei dos Reis, me prostro em tua presença. Eu te exalto, amado meu, minha alma anseia por ti, sacia-me. E o salmista Davi, concluindo isso, que o amor do Senhor era melhor que a vida, no versículo 4 ele diz: enquanto eu viver te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Que convicção é essa? De, olha, aconteça o que acontecer, ao longo de toda a nossa vida, provavelmente haverá motivos em que bendizer ao Senhor, louvar ao Senhor, não estaria na nossa agenda. Mas em toda e qualquer circunstância, o salmista conclui: enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. E nós vamos fazer isso agora. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber o louvor, a Ele nós adoraremos. Exalte ao Senhor com toda a alegria do teu coração. Você que confia nele, você que crê que o amor dele é melhor do que a sua própria vida, exalte.
que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber o louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber o louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber o louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber o louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Levantemos nossas mãos, levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus, a Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor, dando a Ele toda a honra, toda a glória, ao único que é digno de receber todo louvor e toda adoração. Sabe por que nós podemos louvar ao Senhor todos os dias das nossas vidas? Porque o Senhor nos socorrerá, no dia da nossa angústia, Ele nos guardará, Ele nos levantará, arma nenhuma contra nós prevalecerá. Se cair, prostrado não ficarei, sobre a rocha Cristo me firmarei, para sempre juntos em celebração, proclamaremos, Cristo é a nossa salvação. Vamos cantar esta canção, encerrando o nosso período de louvor. O Senhor me socorrerá no dia da minha angústia, Ele me guardará, com poder me levantará, arma nenhuma contra mim prevalecerá. O Senhor me socorrerá no dia da minha angústia, Ele me guardará, com poder me levantará, arma nenhuma contra mim prevalecerá. Se cair prostrado não ficarei, sobre a rocha Cristo me firmarei, para sempre juntos em celebração, proclamemos Cristo é a salvação. O Senhor me socorrerá no dia da minha angústia, Ele me guardará, com poder me levantará,
arma nenhuma contra mim prevalecerá. Se cair prostrado não ficarei, sobre a rocha Cristo me firmarei, para sempre juntos em celebração, proclamemos Cristo é a salvação. Se cair prostrado não ficarei, sobre a rocha Cristo me firmarei, para sempre juntos em celebração, proclamemos Cristo é a salvação. Amém? Vamos orar? Vamos interceder? Vamos interceder por vidas que precisam realmente da nossa intercessão, da nossa oração. Gostaria de lembrar de algumas pessoas. A Bárbara, esposa do nosso irmão Diácono Alexandre, no sábado estará fazendo aquela cirurgia. Ela vai retirar um tumor da sua cabeça. Então é fundamental a oração do povo de Deus, em união, que nós oremos pela vida da Bárbara, por esta cirurgia, pelos médicos que estão envolvidos nessa cirurgia tão delicada. Também orar pela irmã Doroti, ela é a esposa do senhor Silvestre, ela está internada em São Paulo e também precisa muito das nossas orações. E orar agradecendo pela vida do pastor Marco, que passou por uma cirurgia, mas está bem, ele retirou as amígdalas, mas graças a Deus já está tudo bem com ele, logo estará conosco aqui, louvando e bendizendo ao Senhor. Orar também por cada pedido que está depositado neste jarro de oração. O Senhor conhece cada intenção que está ali depositada. Vamos orar, vamos abaixar nossas cabeças, elevar o nosso pensamento ao Senhor, aquele que é digno de todo louvor, de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Ele que é o Senhor dos senhores, o médico dos médicos, aquele que opera maravilhas no meio do seu povo. E você também que tem aí no seu coração algo que você quer colocar diante do Senhor, coloque agora. Coloque agora, confiando na graça e na misericórdia do Senhor. Deus, diante de Ti, ó Pai, nós entregamos agora as nossas vidas, ó Pai, em louvor, em adoração, para a Tua honra e para a Tua glória. Ó Pai, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nós não podemos nada sem Ti, ó Deus. Nós buscamos em Ti, Senhor, aquilo que de nós mesmos nós não poderíamos nunca alcançar, ó Pai. Sabemos que da Tua mão, da Tua poderosa mão, nós podemos encontrar. Queremos entregar a vida da Bárbara, Senhor, nas Tuas mãos, ó Pai, durante esta semana. E no sábado, ó Deus, durante a cirurgia, ó Pai, esteja ali o Senhor mesmo, Deus, operando juntamente com aqueles médicos, ó Pai, orientando, iluminando a mente de cada um deles, ó Pai, dando as decisões corretas, ó Pai, no momento daquela cirurgia para a vida daqueles médicos, ó Deus. E que mais uma vez nós possamos ouvir a Bárbara testemunhando do poder do Senhor e da bênção do Senhor na vida dela e na vida da família da Bárbara, ó Pai. Também esteja com a irmã Doroti, ó Pai, naquele hospital, onde ela está internada, ó Pai. Ó Deus, o Senhor conhece o problema dela. Mas, Deus, o problema dela é muito pequeno diante do Teu poder, ó Deus. E nós confiamos no Senhor, ó Pai. Esteja abençoando a vida dela. Obrigado, ó Pai, pela vida do pastor Marco, que tão rapidamente tem se recuperado. E, ó Deus, diante de Ti estão estes pedidos. Ó Pai, antes mesmo de nascermos, o Senhor já conhecia, o Senhor já tinha esquadrinhado a nossa vida, ó Pai. Tu conheces o nosso coração, o nosso íntimo. E, ó Deus, nós depositamos nas Tuas mãos e confiamos no Senhor cada necessidade do Teu povo, cada, ó Deus, opressão, ó Pai, cada dificuldade, Senhor, cada angústia, ó Pai, que vidas, ó Pai, têm passado, que vidas têm escrito nestes papéis, ó Deus.
E, ó Deus, nós sabemos também que o Senhor pode operar maravilhas na vida de cada um deles. Fica conosco, ó Pai, no restante deste culto, nos abençoe, que a Tua palavra encha o nosso coração com a Tua graça e com o Teu poder. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Os irmãos podem assentar. Graça e paz do Senhor Jesus, queridos. Amém? Aleluia. O desafio nosso nesse domingo é compartilharmos na palavra de Deus a respeito do entusiasmo, ou na verdade a falta, a perda dele em algum momento da nossa trajetória de vida. De manhã nós falamos um pouco sobre como que a gente pode fazer para recuperar o entusiasmo perdido. E olhamos para Números capítulo 13 e entendemos algumas coisas que são fundamentais para que isso aconteça de maneira tranquila e pacífica no nosso coração. Como, por exemplo, deixar de olhar com a nossa própria percepção humana, temporal, muitas vezes materialista, para enxergarmos todas as coisas na perspectiva da vontade do Senhor. Segundo, agindo, caminhando mais confiantes nas promessas e menos amparado nas nossas capacidades. E principalmente menos amparados nos nossos medos, inclusive, nas nossas inseguranças. E também aprendemos que a falta de entusiasmo é vencida quando nós convivemos com pessoas entusiasmadas. Isso faz um bem tremendo para a gente, quando tem a bênção de ter ao nosso lado pessoas que nos entusiasmam e que enchem o nosso coração da presença do Senhor. Agora à noite eu quero falar com vocês a respeito de algumas consequências que a falta de entusiasmo produz na nossa vida. Mesmo porque, para algumas pessoas, infelizmente, a falta de entusiasmo deixou de ser uma estação para ser uma constante. Muitas pessoas têm se conformado, muitas pessoas têm aberto mão dos seus sonhos e das suas perspectivas de vida, porque não há mais entusiasmo no seu coração, pelas mais diversas razões, como vimos nesta manhã. E então o entusiasmo, ou a falta dele, deixou de ser uma estação, uma fase da vida, para ser uma constante. E isso tem consequências bastante desagradáveis. E a gente precisa parar para pensar sobre elas enquanto é tempo. Então, para isso, eu convido você para Números capítulo 14. Eu vou ler até o versículo de número 12. Ou melhor, até o versículo de número 11. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia ou aqui na tela. É a continuação do texto que a gente leu de manhã e com novos desafios que Deus tem para o nosso coração hoje à noite. Você já parou para pensar que tudo que a gente fala tem consequências? A gente precisa pensar muito bem antes de falar, porque tudo que a gente fala tem consequências. Meu pai costumava dizer que, ele dizia sempre para a gente assim, olha, pense muito bem antes de falar alguma coisa, porque a palavra que sai da boca, ela é praticamente irrecuperável, não é? E para depois também você não precisar pedir perdão por aquilo que você disse. As nossas atitudes, os nossos atos têm consequências. As decisões que tomamos ao longo da nossa vida, queridos, têm consequências. Talvez muitas dessas consequências nós estamos vivendo, inclusive, no tempo que se chama hoje. E, consequentemente, quando a gente vive fortalecido, entusiasmado, seguramente existem consequências muito boas por trás disso também. Vejam só o que diz a palavra de Deus. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para nossas mulheres e nossas crianças, para que sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito.
Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nola dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação dos filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Até quando? Vamos falar com Deus mais uma vez em oração? Feche os seus olhos, por favor. Coloque a sua vida na presença do Pai. E peça a Deus que continue falando ao seu coração nesta noite. Eu sei que Ele já tem falado até aqui. Mas à luz de tudo que você tem vivido nessas últimas semanas, ou quem sabe até mesmo nos últimos anos, coloque diante de Deus a sua vida e o seu coração e peça ao Senhor que restaure, em nome de Jesus, todo entusiasmo que possa existir no seu coração. Como a vida se torna pesada quando nós perdemos o entusiasmo, o brilho. Mas como as coisas se tornam mais leves e abençoadoras quando o nosso coração está vibrando por alguma coisa. Senhor, o Senhor conhece, ó Deus, o nosso coração, o Senhor conhece a nossa estrutura. E o Senhor sabe, ó Deus, que muitas vezes, mais facilmente do que gostaríamos, temos nos sentido, ó Deus, fracassados, nos visto como gafanhotos, e perdemos, ó Pai querido, todo o entusiasmo. Mas, ó Deus, em nome de Jesus, nesta noite, pela Tua palavra, nós pedimos ao Senhor que nos faça entender o quanto é necessário que a obra do Senhor aconteça nos nossos corações, para que todo o entusiasmo, ó Deus, possa ser restaurado em Jesus, e que saiamos daqui hoje, ó Deus, prontos a vivermos assim para a honra e para a glória do Teu santo nome. Ó Pai, fala ao coração da Tua igreja nesse momento. Use, Senhor, a minha vida, eu me disponho para isso. E que, ó Deus querido, Teu Espírito Santo edifique corações, mentes, vidas, famílias, motivações. Em nome de Jesus, realiza essa obra tão tremenda e especial no meio da Tua igreja nesta noite, Pai. Oramos no nome santo e bendito de Jesus. Amém e amém. Queridos, a história que acabamos de ler aqui em Números 14 não começa aqui, você sabe disso. A história que nós lemos aqui começa com a promessa de Deus para o povo, para o seu próprio povo. A promessa de que este povo seria completamente resgatado das mãos do cativeiro, da opressão egípcia. E de um povo que debaixo da promessa do Senhor seria conduzido para uma terra que o Senhor mesmo mostraria. A terra que é descrita na Bíblia como a terra prometida. A terra que Deus prometeu dar por herança, por recompensa, por graça aos seus filhos que sofreram por tanto tempo debaixo do jugo do Egito. E o povo sai então do Egito em direção a essa terra prometida, debaixo da liderança de um homem também chamado por Deus, Moisés. E Moisés é o responsável pela condução deste povo. Um povo que tem um comportamento marcado por altos e baixos. Momentos de euforia, momentos de entusiasmo, momentos de alegria, momentos de profundo temor, mas ao mesmo tempo momentos de tristeza, momentos de abandono, momentos de apostasia, momentos em que a ira de Deus se manifestou de maneira muito dura e pesada, inclusive, no meio do povo.
O texto que lemos aqui em Números nos dá a dica de que faltavam poucos passos para que a promessa de Deus se cumprisse. A chegada tão sonhada e tão esperada à terra que Deus havia prometido. Então Moisés comissiona 12 espias, um representante, um príncipe de cada uma das tribos, para que fossem até a terra com a missão, com o propósito de espiar, para saber como era, trazendo notícias e preparando o povo para entrar finalmente naquele lugar, naquela terra que Deus havia prometido. E como vimos de manhã, daqueles 12 homens, 10 trouxeram um relatório pessimista, um relatório negativo, um relatório que supervalorizava as dificuldades e as adversidades que eles tinham percebido naquele lugar. A começar pelos gigantes. E ter visto os gigantes provocou um temor tão grande no coração deles, que aos seus próprios olhos eles eram como gafanhotos, como insetos que poderiam facilmente serem pisados, pisoteados, esmagados completamente. No entanto, 2 desses 12 espias voltaram trazendo um relatório não baseado naquilo que viram, mas um relatório baseado nas promessas de Deus para a vida do povo. O Senhor prometeu que nós vamos subir e possuir esta terra, então é em direção dela que nós vamos. E isso, queridos, faz toda a diferença, porque Josué e Calebe, príncipes das suas tribos, foram capazes de perceber algo que os demais não perceberam. E é interessante observarmos como que muitas vezes a nossa opinião e a nossa visão, inclusive, se divide facilmente diante de uma mesma realidade. Eu estava conversando com algumas pessoas nessa semana a respeito da viagem missionária ao Pará e ouvindo perspectivas diferentes. Algumas pessoas diziam assim, olha, aquilo que as pessoas compartilharam como a experiência mais gostosa e prazerosa que nós tivemos lá, foi exatamente a experiência mais difícil para mim. E outras pessoas dizendo, olha, aquilo que as pessoas testemunharam lá no culto, dizendo que foi o mais difícil, que foi o mais desafiador, para mim não foi uma barreira tão grande assim. São perspectivas e são visões diferentes. A questão é, por qual delas nós seremos conduzidos? Ou por qual delas, naturalmente, nós temos conduzido? Nós temos sido conduzidos. Afinal de contas, o copo está meio cheio ou meio vazio? Se essa notícia fosse proclamada aqui agora, e nós tivéssemos aqui na frente 12 homens, trazendo um relatório a respeito da terra que nós vamos sair daqui em direção a ela, e 10 destes 12 homens dissessem que não vale a pena seguir por ela, e outros 2 dissessem que é para lá que nós devemos ir, porque o Senhor mandou e Ele prometeu e Ele disse que estaria com a gente, qual seria a sua postura? Qual o critério que você utilizaria para escolher e para tomar uma decisão? O critério da maioria? O critério de que a voz do povo é a voz de Deus? O critério de que a maior parte das pessoas é que tem a razão? Pense nisso à luz dessa história como um todo. Olhando ela agora, do alto. Só que tem um detalhe, queridos. Piedosamente, muitas vezes, nós somos levados até a responder que nós seríamos conduzidos pelos 2. Porque foi o Senhor que mandou. Mas nós estamos prontos pela fé realmente a viver assim, a seguir por isso? Sabe por que eu coloco essa reflexão? Porque os 12 espias colocaram diante do povo a realidade que viram. 10 deles disseram que não deveriam subir, que a realidade lá era trágica, eles seriam completamente esmagados. Mas 2 disseram que deveriam subir sim. E no texto, a quem foi que o povo deu ouvido? Aos 2 ou aos 10? Aos 2 ou aos 10? Vejam como começa o capítulo 14, você vai entender e vai ter a resposta para essa pergunta.
Levantou-se, pois, a congregação, o povo gritou em voz alta, o povo chorou a noite inteira, o povo se desesperou, o povo se descabelou, o povo se desentendeu, todo mundo começou a reclamar sem parar. E aí, queridos, nós chegamos na primeira consequência que nos afeta quando nós somos tomados pela falta do entusiasmo. Notem que o capítulo 14 é a continuação do capítulo 13. Os 10 espias terminam de apresentar o seu relatório. Os outros 2 dizem, não é nada disso. Mas o povo dá ouvido ao relatório dos 10. E amedrontado, atemorizado e aterrorizado, o povo grita de medo. E passa a noite inteira chorando. E aí nós nos deparamos com a primeira consequência quando nós somos tomados pela falta de entusiasmo, que é justamente a inversão dos valores. A inversão daquilo que deveria ser bom, mas na verdade passa a ser ruim. Neste caso, no texto, aquilo que era a promessa de Deus passa a ser razão do medo, da aflição, da insegurança do povo. Observem nos primeiros versículos do capítulo 14, que o povo passou a noite inteira gritando, o povo passou a noite inteira chorando, o povo perdeu a noite de sono e de descanso, porque deram ouvidos aos 10 espias e permitiram com isso que toda a coragem, todo o entusiasmo e mais, todo o peso da promessa de Deus fosse embora. E aí eu me lembro do salmista que, num dos momentos mais difíceis da sua vida, ele diz assim, as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. O meu travesseiro fica completamente encharcado pelas minhas lágrimas. E isso não apenas expressa um desgaste muito grande por causa do choro, como expressa também um desgaste muito grande pela falta do uso da oportunidade do descanso, que é a noite. Deus criou e parou o primeiro dia. Deus criou e parou o terceiro dia. Deus criou e parou. Há um tempo na nossa vida que se chama noite. Há um tempo na nossa vida que se chama descanso. Há um tempo na nossa vida que se chama sono. É bem verdade que muita gente passa mais tempo da sua vida nesse tempo do que deveria. Mas reconheçamos, a falta desse tempo, ou quando nós deixamos de fazer uso desse tempo por conta de um grande desgaste emocional, quanto que isso nos entristece, nos abate, rouba as nossas forças. E quantas vezes, muitos de nós precisamos levantar de manhã, sem ter pregado os olhos, porque você não pode chegar na empresa que você trabalha e dizer para o seu patrão assim, hoje eu estou sem condições de trabalhar porque eu chorei a noite toda. Simplesmente porque você não pode chegar para o patrão e dizer assim, essa noite eu tive insônia. Eu estou vivendo uma série de problemas, então hoje eu vou ficar aqui na minha casa descansando. A gente pode se dar a esse luxo? Essa é uma consequência das mais terríveis. Porque a palavra do Senhor diz que quando nós deitamos a cabeça no travesseiro, fechamos os nossos olhos para descansar, o salmista usa 2 expressões maravilhosas para descrever esse momento. A primeira delas é assim, porque até durante a noite ao meu coração me ensina. Pois até durante a noite ao meu coração me ensina. O sono, o descanso, é o desligamento total de todos os afazeres e preocupações que normalmente a gente carrega. Mas enquanto a gente está desligado, tem alguém que está cuidando de nós. E até durante a noite o nosso coração, o Senhor ensina. Não é precioso isso? Dá vontade de parar tudo agora e tirar um cochilo aqui no banco, né? Liga o ar-condicionado, fica geladinho.
só para ter o coração ensinado por Deus, trabalhado por Ele, moldado por Ele. A segunda expressão é aquela que diz, eu me deito em paz. Eu descanso em paz. Eu logo pego no sono. Porque o Senhor me faz repousar seguro. Feche seus olhos por um momento. Senhor, eu quero orar agora por irmãos e irmãs que precisam ter o sono restaurado. O Senhor sabe quem o Senhor trouxe hoje à noite aqui. E é por esses que eu rogo, Senhor. Pedindo ao Senhor que lhes restaure o sono. E que as preocupações não sejam maiores do que o Teu poder na vida deles quando se deitarem para dormir. Liberta-os, Deus. E ensina a cada coração aqui enquanto dormimos. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Outra consequência terrível, gente, é a murmuração. O versículo 2 diz que todos os filhos de Israel murmuravam. Mas Moisés já estava acostumado. Porque se tinha pão, eles reclamavam. Se não tinha, eles reclamavam do mesmo jeito. Se tinha alimento para eles comerem naquele dia, se tinha água boa para beber, eles reclamavam. Se não tinha, eles reclamavam do mesmo jeito. O povo passa a murmurar. E a Bíblia diz claramente que a murmuração é um pecado. E que o contrário da murmuração é trazer nos nossos lábios cânticos de louvor, palavras de gratidão, palavras de exaltação, de louvor ao nosso Deus. O povo é tomado por um sentimento de morte. Notem no final do versículo 2. Tomara que nós tivéssemos morrido. Que sentimento de depressão coletiva. Quem dera nós tivéssemos morrido. O povo sente vontade de voltar para o Egito. Ora, quem em sã consciência abriria mão da liberdade pela escravidão, uma vez tendo sido liberto? Nenhum de nós. No entanto, o desespero é tão grande que eles começam a sentir saudades da escravidão. Vamos voltar para o Egito. E olha, gente, quando a gente perde o entusiasmo, a gente perde a capacidade de ver algumas coisas que Deus está fazendo na vida da gente. E a gente começa a considerar que até os piores eventos da nossa vida eram bons. As pessoas ainda dizem assim, eu era feliz e não sabia. Quase morreu quando atravessou lá aquele momento. Mas não consegue olhar para frente. Porque as âncoras que o aprisionam e seguram no passado são muito mais pesadas. E essa é a primeira consequência terrível na vida das pessoas que perdem o seu entusiasmo. Segunda grande consequência é que pessoas que normalmente perdem o entusiasmo, perdem também a confiança nas outras pessoas. Pessoas que perderam o seu entusiasmo, perderam a alegria, a disposição e a disponibilidade para se relacionar com outros. Mas isso não tem problema, pastor. Afinal de contas, eu sou tão completo, tão autossuficiente, que eu viveria muito bem comigo mesmo. E eu não precisaria mais de ninguém para estar ao meu lado. Eu tenho tantas habilidades, competências, que na verdade, se eu parar para pensar bem, na verdade, as pessoas só acabam me atrapalhando. Esse é o projeto de Deus para a gente em relação à vida comunitária? É claro que não. Agora observem o que acontece no texto. Quando eles estão vivendo aquele momento de crise, noite de choro, de pranto, arrependimento, querem morrer, querem voltar para o Egito, a próxima atitude que eles têm é de perder completamente a confiança nas pessoas, e eles começam isso por Moisés. Agora, quem foi Moisés na vida desse povo? Primeiro, Moisés foi o homem responsável pela negociação com o faraó para que aquele povo fosse liberto. E o povo foi liberto. Moisés sabe o que ele passou na frente de faraó todas as vezes que lá esteve. Moisés foi aquele homem que saiu com o povo. Moisés foi aquele homem que intercedeu por esse povo. Moisés foi aquele homem que julgou as causas deste povo.
Moisés era ao mesmo tempo advogado, médico, juiz. Moisés tinha uma função de pastor no meio desse povo. Era pai de muitos ali. Moisés era um verdadeiro profeta. Um sacerdote de Deus no meio do povo. Que muitas vezes se cansou, que muitas vezes pensou, chegou na presença de Deus, dizendo: Deus, eu não aguento mais esse povo atrás de mim. Quantas e quantas vezes ele voltou do seu momento de oração com Deus, retomando o seu amor por aquela nação, porque o Senhor encheu o coração dele disso. Mas agora, quando o povo está vivendo uma grande turbulência, qual que é a primeira ideia que vem à mente deles? Alguém precisa ser o culpado. E o culpado nesse contexto era Moisés, na visão deles. E eles dizem assim: vamos fazer o seguinte, vamos levantar um capitão. Porque Moisés continua resistente nessa ideia de levar a gente para esta terra. Mas vamos levantar um capitão e voltemos para o Egito. Perceberam? Anos, décadas de caminhada de Moisés cuidando e pastoreando este povo. Diante da primeira grande dificuldade que eles experimentam, o povo olha para Moisés e diz: o responsável por toda a desgraça que aconteceu na nossa vida, a gente estava tão confortável lá no Egito, mas o responsável por toda a desgraça que aconteceu na nossa vida foi você. Então vamos levantar um capitão e levar a gente de volta para onde a gente nunca deveria ter saído. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês que eu aprendo com esse momento aqui, do capítulo 14. É muito mais fácil levantar um capitão que nos leve para trás do que um líder que nos leve para frente. É muito mais fácil levantar um capitão que esteja disposto a fazer o caminho do regresso do que um líder visionário, inspirado por Deus, que paga os preços para levar o povo aonde Deus quer que ele leve. Mas essa é uma consequência também. Esse desgaste na nossa confiança em relação às pessoas que estão à nossa volta. Por fim, não há apenas um desgaste na confiança nas pessoas que estão à nossa volta apenas. Mas o que é pior, o versículo 11, queridos, diz que há até mesmo um desgaste na própria confiança que nós temos em Deus. E isso é o maior de todos os problemas. Quando deixamos de confiar em Deus e no poder que Ele tem para realizar todas as coisas. Eu fico impressionado com a capacidade de Josué e Caleb nesse momento da história. Porque eles continuam orando, eles continuam repreendendo o povo, eles continuam crendo na promessa de Deus, eles continuam chamando o povo para a realidade, dizendo: olha, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa, é terra que mana leite e mel, vamos para lá, não sejamos rebeldes. Vamos ouvir o que Deus mandou a gente fazer e vamos seguir. No entanto, o texto fala que no versículo 10, apesar de todo esse clamor, apesar dele ter dito que o amparo de Deus estava presente, apesar dele ter dito que o Senhor estava com eles, não havia razões para temer. O versículo 10 diz que toda a congregação se juntou com o propósito de apedrejar Josué e Caleb. Por quê? Porque muito mais do que ter perdido a confiança nos homens, eles perderam a capacidade de confiar sobre todas as coisas no Senhor. E aí me chama muita atenção o comecinho do versículo 8. Quando eles dizem assim: se o Senhor se agradar de nós, então Ele nos levará para a terra que Ele prometeu. Mas se o Senhor se alegrar, se o Senhor se agradar da nossa vida. E aí, queridos, quando o povo se moveu para apedrejar aqueles dois homens,
Enquanto o povo preparava, juntando as pedras que estavam pelo caminho, a palavra de Deus diz que a glória de Deus se manifestou diante deles. E eles nada puderam fazer, nem contra Josué, nem contra Calebe, nem contra Moisés. E ao invés de Moisés se colocar como um adversário do povo, pelo contrário, a partir do versículo 13, a palavra de Deus diz que ele se levanta como um intercessor diante de Deus em favor do povo, pedindo que Deus tivesse misericórdia desse povo. Versículo 18, o Senhor é longânimo, o Senhor é grande em misericórdia, o Senhor perdoa a iniquidade, o Senhor perdoa a transgressão. Versículo 19, perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo, desde que esse povo saiu do Egito até aqui. Então, eu não tenho dúvidas, queridos, que o pontapé inicial para que o entusiasmo seja retomado no nosso coração é a gente se prostrar na presença de Deus e dizer: Senhor, me perdoe. Me perdoe, Deus. Me perdoe porque em algum momento da história eu perdi a confiança no Senhor. Me perdoe porque os meus pecados têm sim me afastado do Senhor. E esse, na verdade, é o principal objetivo do pecado, é afastar a gente de Deus. Senhor, me perdoe porque os meus pecados têm sido sim um obstáculo muito grande para que o nosso relacionamento seja mais íntimo. Porque algo, queridos, que esse texto deixa muito claro e seguro para a gente, é que diante da ameaça iminente daqueles homens serem apedrejados e consequentemente mortos, é que a glória de Deus se manifesta entre eles e os seus adversários para protegê-los. Ah, meus queridos, quantas e quantas vezes, diante de situações, perigos e adversidades, o Senhor tem revelado a sua própria glória entre nós e os nossos adversários e as nossas adversidades, com o único propósito de nos proteger. O mais interessante é que essa glória de Deus no Antigo Testamento era caracterizada pela presença de uma nuvem. A glória, a Shekinah de Deus. Mas a glória de Deus, no Novo Testamento, a glória de Deus hoje, quem é? Jesus. Portanto, quem é aquele que se levanta entre nós e as nossas adversidades para nos proteger? Qual é o nome dele? Jesus Cristo. E foi assim que ele agiu na vida de um homem chamado Saulo, que no caminho de Damasco teve um encontro irresistível com ele. E Saulo ouviu a voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele poderia muito bem ter dito assim: mas Senhor, eu não perseguia você. Eu perseguia os seus discípulos. E aí então talvez Jesus pudesse lhe responder o seguinte: todos aqueles que perseguem os meus discípulos perseguem a mim. Todos aqueles que se levantam contra os meus discípulos se levantam contra mim. Todos aqueles que se opõem contra os meus discípulos opõem-se contra mim. Porque nessa história toda eu sou o irmão mais velho. O primogênito dentre muitos irmãos. E sou eu, Jesus, quem defendo a causa daqueles que me seguem. Se o Senhor se agradar de vós, se o Senhor se agradar de nós, nós teremos incontáveis oportunidades de vermos a glória de Deus se manifestando entre nós e as nossas adversidades. E elas pararão de roubar o nosso entusiasmo.
e ela nos protegerá. E o Senhor nos livrará. E o Senhor nos fortalecerá com o seu braço forte e fiel. A glória do Senhor impediu que houvesse ali um apedrejamento. É a glória que defende a minha vida. É a glória que defende a sua vida. É a glória que defende a vida da igreja ao longo dos séculos. E é aquela que estará conosco todos os dias até a consumação deles. Que o Senhor nos abençoe e nos edifique sempre em Jesus. Amém, igreja? Quero convidar você para cantarmos juntos um cântico que fala justamente sobre o livramento de Deus sobre nós. A manifestação desta glória que nos livra. O próprio Jesus nos alertou que no mundo nós teremos aflições. No entanto, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Eu venci o mundo para que vocês também o vençam, para a glória do Pai. Vamos nos colocar em pé mais uma vez. Vamos fazer desta canção a nossa declaração de confiança no poder de Deus. Tudo posso no Senhor, com o seu poder e com a palavra. Sei que tudo posso no Senhor. Eu sei que tudo posso no Senhor, com o seu poder e com a palavra. Sei que tudo posso no Senhor. Deus é que vem me fortalecer, com fé para vencer. Certamente eu terei vitória, confiando no Senhor e andando na luz de seu amor. Eu sei que tudo posso no Senhor, com o seu poder e com a palavra. Sei que tudo posso no Senhor. O Senhor te livrará, o Senhor te livrará. Diga que próprio está, o Senhor Deus dirá, o Senhor te livrará. O Senhor te livrará, o Senhor te livrará. Ergue o teu olhar, Deus te levantará, o Senhor te livrará. Ele é o refúgio para o dia mau, Ele é o abrigo para a tempestade, é a nossa corrente dias de tristeza, na terra uma fortaleza. O Senhor te livrará, o Senhor te livrará. Diga que fraco está, o Senhor Deus dirá, o Senhor te livrará. O Senhor te livrará, o Senhor te livrará. Ergue o teu olhar, Deus te levantará, o Senhor te livrará. Ergue o teu olhar, Deus te levantará, o Senhor te livrará. Ergue o teu olhar, Deus te levantará, o Senhor te livrará. Graças a Deus por isso, meus irmãos. E que essa semana que a gente está começando seja assim, de confiança de que o Senhor nos livrará e que a glória do Senhor se manifestará diante de nós e diante das nossas adversidades, para nos proteger e para nos fazer mais do que vencedores, naquele que nos ama e naquele que cuida de nós. É nessa perspectiva que nós desejamos a todos uma semana muito abençoada na presença do Senhor. Que seja uma semana frutífera e que a palavra de Deus fique bem gravada no nosso coração e na nossa mente o tempo todo. Além dos motivos de oração que o Milton trouxe aqui, que a gente deve continuar orando,
dizer que a partir de amanhã começa a EBF, Escola Bíblica de Férias. Uma estratégia tão antiga, mas tão eficaz ainda, né? Nós temos mais de 100 crianças inscritas. A expectativa já para amanhã é de recebermos um número maior até do que 100 crianças. Então nós precisamos das orações da igreja, todo dia dessa semana, segunda a sexta, a partir das 14 horas, o nosso tempo aqui com as crianças, tá bom? Também dizer para os queridos que após o término do culto nós teremos a cantina missionária acontecendo normalmente. E a propósito de missões também, no próximo domingo nós vamos receber aqui a visita do pastor Marcos Mas, que vem passar um tempo aqui no Brasil, terá uma reunião inclusive decisiva na Agência Presbiteriana de Missões Transculturais da IPB, e ele separou o primeiro domingo da sua vinda, da sua estadia aqui no Brasil, para a nossa igreja. Então, no culto da manhã, no culto da noite, nos dois cultos, nós teremos a oportunidade de ouvir o que Deus tem feito lá em Portugal, através da vida deste irmão. Peço que você ore por essa razão também, que venha participar desse tempo de adoração ao Senhor e de edificação. E a escola discipuladora de férias também continua acontecendo normalmente, todos os domingos, às 10h30 da manhã, termina no próximo domingo, tá bom? Você está convidado ainda a participar desse tempinho. Aí em agosto nós já retomamos com os cursos normalmente. Quero convidar aqui a Matilde e o Samuel para virem aqui mais à frente, para esse tempo de oração no final do culto, de gratidão a Deus, especialmente porque esses irmãos, fica do lado de cá, esses irmãos completaram 24 anos de vida, de matrimônio, de vida conjugal, e de fato é uma bênção. Quase bodas de prata, né? Falta um aninho só, ano que vem. E louvado seja Deus pela vida de vocês, pela vida do Gabriel, e a nossa oração é que o Senhor continue abençoando, sustentando, para que outros anos venham, né? E o nome do Senhor seja sempre honrado, glorificado e conhecido através da vida de vocês também. Exemplos como esses, queridos, mostram que realmente vale a pena investir naquilo que é duradouro, naquilo que é propósito de Deus para a nossa vida, né? 24 anos tem tantas histórias, né, Samuel? Imagino quantas lutas, quantas bênçãos, quantos desafios, mas estamos aqui superando a eles todos a cada dia, porque a glória do Senhor tem se levantado diante de vocês e as adversidades que vocês têm enfrentado. Continuem caminhando nessa glória. Muitos eia. Um casamento para durar precisa de muito eia, né? Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai querido, nós queremos te render graças e louvores, ó Deus, porque o Senhor está neste lugar e isso faz toda a diferença, Pai. Nós te engrandecemos, ó Senhor, porque Tu és Deus de eternidade a eternidade. Tu és o mesmo, Tu és fiel, Tu és poderoso. Muito obrigado, Pai, porque é o Senhor que se levanta em nossa defesa, Pai. Muito obrigado porque é a Tua glória que se manifesta, ó Deus, diante das nossas adversidades. Ó Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção sobre a Tua igreja nesta noite. Para que a Tua palavra se aplique de maneira tão intensa, tão real, tão vívida nos nossos corações. Que não haja espaço para o desespero, para a desesperança. Pelo contrário, Pai, que o nosso choro seja substituído por alegria, que noites mal dormidas sejam substituídas pelo sono de paz, e que, ó Deus, bênçãos incontáveis venham sobre a nossa vida em todo o tempo. Pai, obrigado pela vida de cada família que faz parte desta igreja. E hoje, de maneira especial, pela vida do Samuel, da Matildes, do Gabriel. Obrigado, Pai, porque são 24 anos de vida conjugal, sustentados, guiados e orientados pelo Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por eles até aqui. E te pedimos, ó Pai, que a Tua boa e poderosa mão permaneça sobre eles, para que todos os anos que vierem pela frente sejam debaixo da graça, do cuidado e da proteção do Senhor. Que isso, ó Deus, inspire outras famílias, outros casais. Que isso inspire o Gabriel, que isso inspire o Teu povo a se submeter completamente à voz e à vontade do Senhor, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso estamos alegres, muito alegres. Obrigado por este casamento e continue sustentando a vida dos Teus servos grandemente. E agora, povo de Deus, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito repousem sobre vós e sobre vós permaneçam desde agora
e pelos séculos dos séculos. Amém e amém, Jesus. Podem se sentar, queridos. Deus os abençoe e vos dê uma boa semana em Jesus.